Olá pessoal, tudo bem? Eu já estou com o Dr. André Ribeiro e hoje nós vamos falar a respeito de uma novidade muito bacana para quem tem problema de ronco. Quando a gente fala isso, fala assim, ai, graças a Deus que vamos falar sobre o assunto, porque pouco se falam. E olha, tem muitas situações que tem jeito, hein? Mas eu vou conversar com o Dr. André porque ele trouxe a novidade, ele viajou. Então vamos ver o que há de bom e de melhor para quem tem esse probleminha, né? Eu não sei se é as mulheres que mais têm o problema de ronco, se é mais os homens. Crianças também roncam, né? Então vamos falar com o Dr. André sobre o assunto? É bom, hein? Tudo bem contigo? Tudo bem. Mais uma vez, um prazer participar do seu programa. Você está na linha do lenhador também, com as barbinhas? De vez em quando a gente tem que mudar um pouco o visual. Ficou bem, ficou bem. Doutor André, o que tem de novidade para esta área que é... Para quem não tem e tem que conviver com o ronco, é difícil, porque quem ronca não ouve, né? Não incomoda, eu acho. Isso, o ronco é um problema muito sério, né? O ronco é uma das consequências das pessoas que respiram pela boca. Então, antigamente se tratava o ronco fazendo-se um avanço da mandíbula, aparelhos que avançavam a mandíbula. Isso apenas melhora a respiração do paciente, mas não trata o problema do ronco em si, né? O ronco é um problema, é uma consequência da respiração bucal, onde toda a musculatura da base da mandíbula está caída. Então nós temos um osso que fica na base da mandíbula, por aqui, se chama ocioide. Esse ocioide é pouco falado e pouco estudado, mas é um dos ossos mais importantes do nosso corpo. Ele que segura, por exemplo, os músculos que fazem nós abrirmos a boca. Então, quando toda essa musculatura está caída, o ocioide está abaixo, a pessoa vai dormir e isso daqui cai tudo para trás. Caindo para trás, a pessoa tem problema de respiração e essa vibração é chamada de ronco. É como se trancasse o caminho? Isso, é como se trancasse o caminho. Então, o ronco é uma das consequências da respiração bucal. Então, vamos falar de respiração bucal. Por exemplo, a nossa respiração, ela tem que ser pelo nariz. É uma das funções do nosso nariz, a respiração. Então, inspirar e expirar se chama respiração, ela deve ser feita pelo nariz. A partir do momento que você faz a respiração pela boca, o ar entra frio, o ar entra seco e o ar entra sem filtrar no seu corpo. Só isso faz com que 30% do oxigênio que a gente absorve já não vá para o nosso cérebro. E aí começam os problemas relacionados à respiração bucal, que é o que? A pessoa dorme mal, a pessoa tem olheira, a pessoa tem problemas de postura, a pessoa acorda todo dia com cara de segunda-feira. Isso, chega às 5 horas da tarde a pessoa já está cansado. Isso nós falamos no adulto. Na criança, por exemplo, é uma criança que não aprende direito na escola, vai fazer uma educação física, já está cansada já nos primeiros minutos. Então são todas as consequências da respiração bucal. E o ronco é uma dessas consequências que incomoda muito mais a pessoa que está do lado, mas deve ser tratado para quê? Se evitar uma série de problemas presentes e futuros a médio e longo prazo. Agora, nesse caso, o gordinho sofre mais? Sim, o gordinho sofre mais, né? A obesidade é um agravante, né? Porque além da musculatura estar flácida, né? Ela fica mais pesada. Então, a pessoa que tem um sobrepeso tem mais problemas com o ronco. A pessoa que bebe, faz consumo de bebidas alcoólicas, tem mais problemas com o ronco. Mas nós, dentro da ortodontia miofuncional, que é a nossa especialidade, nós tratamos a parte muscular e funcional da boca e do nariz, restabelecendo as funções normais e equilibrando a pessoa para que ela tenha uma respiração correta e daí diminui ou quase cesse o ronco dessa pessoa. Tem uma posição certa para dormir e não roncar? Não, o ronco independe da posição que a pessoa dorme. É lógico que se ela dormir de bruço, a tendência dela é roncar ainda mais. Mas o ronco, ele não é relacionado com a posição de dormir, mas sim com a posição que essa musculatura da pessoa está, né? Desenvolvida totalmente errada por causa da respiração. Diz que de bruço nem deveria dormir, né? Eu lembro do Dr. Sagai, lá de Cascavel, da Gastroclínica, meu grande amigo, conhecido mundialmente, ele viaja muito para palestras e
ele falou uma vez assim na entrevista, enquanto eu tive o programa Saúde lá em Cascavel, ele sempre foi meu apoiador. Ele falou assim que o nosso corpo, ele falou assim, não querendo comparar, mas comparando um parreiral de uva, né? Ele falou assim que se você dorme de bruço, os teus órgãos ficam tudo penduradinho. Eu lembro disso. Ele falou assim que isso não é bom. Isso é verdade. Então, Tamires, um dos problemas maiores do ronco não é simplesmente o barulho, porque o barulho incomoda a pessoa que está ao lado, né? Mas ela não descansa também. Isso, mas o problema do ronco, por exemplo, a pessoa tem vários despertares, não chega no estágio do sono correto, a pessoa tem esse problema de respirar pela boca, né? Então você tem menos oxigênio no seu cérebro, menos oxigênio no seu corpo. E você sabia que o infarto, ele é uma cãibra? Que por falta de oxigênio? Então as pessoas falam assim, ele morreu dormindo, foi uma morte bonita. Não, não foi. A verdade é que ele estava dormindo, estava roncando, estava respirando pela boca e deu uma cãibra no coração. Você já teve cãibra jogando futebol? Não dói? Então a pessoa sofre muito. Então, uma das coisas que você pode prevenir, por exemplo, o infarto, é você tratar a sua respiração. Nossa, gente, olha que interessante isso. E porque incomoda mesmo, porque a pessoa já pegou no sono, já está roncando e ronca a noite toda, não tem pausa. Tem gente que ronca a noite toda. E ainda vários modelos de ronco, né? Isso, então você imagina uma pessoa que respira a noite inteira pela boca, não dorme corretamente, não tem um sono correto e tem uma oxigenação baixa do seu corpo. Então ele tem uma série de consequências. Sem falar numa substância que é muito importante no nosso corpo, que é chamada de óxido nítrico. Foi considerada a molécula do século, né? Então o óxido nítrico é a única substância que nós temos no nosso corpo que regula os nossos esfíncteres, ou seja, as nossas válvulas. Por exemplo, a pessoa que tem muito refluxo, uma criança que tem muito refluxo, né? E também regula a quantidade de oxigênio e gás carbônico que nós temos no nosso corpo. O lugar onde que o óxido nítrico é mais produzido no nosso corpo é na mucosa superior do nariz e nos seios maxilares. Ele é produzido em outros lugares também, como por exemplo nas paredes do endotélio da nossa veia. Mas ele é basicamente produzido na mucosa superior do nariz. Então, a partir do momento que a pessoa não respira pelo nariz, ela não tem essa produção do óxido nítrico, então ele fica desregulado a quantidade de oxigênio e gás carbônico no corpo dela. Então isso a gente pode ver por problemas de postura, a gente pode ver por problemas de olheira da pessoa, a gente pode ver por falta de atenção na escola. Isso toda a consequência da respiração bucal. Doutor, eu vou te falar assim no método simples, porque eu não sei como é que se fala isso na linguagem da medicina, né? Na linguagem da medicina. A carne esponjosa que fala, né? Que é no nariz, não é? Sim. Isso aí também é um agravante? Sim, é um agravante. E ela se desenvolve na sua quase totalidade por causa de uma respiração errada, por causa de uma respiração bucal. Então você não respira corretamente, respira pela boca, aquela parte do nariz seca e aí daí o que acontece? O organismo protege aquele local onde se forma o que eu comentei agora com você? O óxido nítrico. Então uma proteção, como se fosse um calo para estar protegendo ali. Então, e muitas vezes os médicos operam, é necessário fazer uma cirurgia. E com o nosso tratamento, a gente diminui em quase 90% as questões de cirurgias, porque nós vamos fazer com que o nariz funcione como nariz e a boca funcione como boca. A partir do momento que nós temos uma boca funcionando como funil, nós temos todas essas questões de problemas que a gente veio comentando com você desde o começo da entrevista. Geralmente, nós falamos assim, chamamos a pessoa que está dormindo, chamamos. Ela demora a acordar. Daí eu falo assim, nossa, eu nem estava dormindo. Nossa, claro que estava assim, você estava num sono profundo, você estava até roncando. Agora, quem ronca, descansa bem ou não? Não, quem ronca não descansa bem. Quem ronca, que nem eu falei para você. Nem é um sono profundo. Não, quem ronca já é uma... Vamos fazer uma comparação... É um sono trabalhoso. Isso, vamos fazer uma comparação para que as pessoas entendam. Quem ronca é um eletrodoméstico 220 ligado no 110. Lembra que eu falei para você que 30% do oxigênio a pessoa já não absorve. Então, ela está funcionando, se ela estiver no seu máximo, 70%. Então, fora os despertares constantes,
que a pessoa tem ronco, porque junto com o ronco vem a apneia, que a apneia é o que? A falta de respiração. Então a pessoa para de respirar. Então a pessoa só ronca, faz o barulho, daqui a pouco ela para, daqui a pouco ela acorda de novo. Então ela nunca atinge o sono repousante, o sono de descanso, que a gente descansa, que é chamado de sono REM. A pessoa não chega no estádio REM. Então você pode ver que no outro dia ela acorda, ela dormiu 8 horas, dormiu 10 horas, ela fala, nossa, parece que eu não dormi. Por quê? Primeiro, ela respirou pela boca. Segundo, o oxigênio não foi corretamente para o cérebro dela e para as outras funções do corpo. E terceiro, que ela teve vários despertares durante a noite, não atingiu aquele sono que revitaliza a gente, que é o sono REM. O sono descanso. O sono de descanso. Que você levanta bonito e maravilhoso. Isso, é o sono que a gente fixa, por exemplo, as crianças fixam o aprendizado durante o dia, é o sono que a gente repousa, é o sono que a gente descansa o nosso cérebro. Agora a criança que ronca. A criança que ronca é o mesmo princípio. O mesmo princípio? O mesmo princípio. Nós trabalhamos com uma ortodontia miofuncional. Nós trabalhamos na musculatura e na função de boca e de nariz. Então, independe se a pessoa tem 2 anos ou se ela tem 80 anos. Que bom. Né? Por quê? O problema é o mesmo. O problema é muscular. O problema é respiratório. Então, se você tiver uma infecção de garganta, você tem que tratar com antibióticos. Se você tem um problema de respiração e ronco, você tem que fazer o tratamento correto para respiração e ronco. Que é o quê? Ensinar novamente essa criança, ensinar novamente esse adolescente, ensinar novamente esse jovem, esse adulto ou esse idoso a respirar de forma correta, porque ele aprendeu de forma errada, já lá desde o peito da mãe, da amamentação que foi dada de forma errada, ou que não foi dada, ou que foi dado um aleitamento através de uma mamadeira, ou foi usada uma chupeta. Você sabia que hoje na Finlândia eles diminuíram 80% os custos deles com saúde pública fazendo uma única medida? E sabe qual que é essa medida? Ensinar as mães a amamentarem os seus filhos. Eles quase que eliminaram as doenças do pediatra. Otite, sinusite, rinite e alergias, refluxos, ensinando as mães a amamentarem. Hoje, as crianças nascem no Brasil, a primeira coisa que eles fazem é colocar a criança deitada no colo da mãe para mamar. Agora, se eu te perguntar qual mamífero que mama deitado, você vai procurar e não vai achar nenhum, só o homem. Então, já começou errado lá desde quando nasceu. Então, o nosso trabalho é o quê? É uma reeducação neuromuscular que vai fazer essa pessoa colocar a sua boca para funcionar como boca, o seu nariz começa a funcionar como nariz, vai diminuir problemas de ronco, vai diminuir problemas de apneia, vai diminuir problemas de apinhamento dentário. A pessoa vai respirar melhor, vai aprender mais nas crianças, vai aprender mais na escola, vai ter um desenvolvimento físico melhor. Atletas, por exemplo, que tem baixo rendimento, que a gente trata, aumenta o seu rendimento físico, tudo que oxigenando melhor essa pessoa, colocando as musculaturas no lugar, porque o nosso corpo não é dente. Primeira coisa que você vai no dentista, eles olham os seus dentes. Nós não, nós olhamos a pessoa como um todo. Então, não é que a saúde começa pela boca, ela realmente começa pela boca, pelo nariz. A hora que você olha a pessoa, você tem que olhar e tratar ela como um ser humano e saber que aquilo lá faz parte de um todo. A Clínica Sense hoje, Dr. André Ribeiro, o que pode fazer nestes casos? O ronco. O ronco, então, as pessoas que chegam procurando nosso serviço para o ronco, nós fazemos alguns exames básicos e uma avaliação, uma anamnese. Talvez precisamos de uns exames mais detalhados, outras vezes não. E nós trabalhamos com ortodontia miofuncional, com um sistema de aparelhos que chamamos de MyoBrace, que são sistemas desenvolvidos na Austrália. E geralmente a gente faz um tratamento através de aparelhos e exercícios. Por quê? Porque o problema é muscular. Não adianta simplesmente eu colocar um aparelho na boca da pessoa e achar que isso vai ser mágico. A pessoa vai colocar um aparelho, vai parar de roncar e vai resolver o seu problema. Isso não acontece. Esse é um aparelho, para você ter uma ideia, ele gasta $200 mil no projeto desse aparelho. Então esse aparelho ele tem o encaixe correto dos dentes, ele faz o levantamento da língua, ele coloca a língua numa posição mais fisiológica. As pessoas Correta. Na posição mais correta, né? Que a posição correta para você ter uma ideia é só você falar N. Quando você fala N,
a língua toca no ponto N, que é onde ela deve ficar quando nós engolimos. Então, o seu telespectador pode fazer um teste simples em casa, falar N, colocar a língua nesse local e tentar engolir. Se a pessoa conseguir engolir de forma simples, ele não tem problema de engolir. Mas se ela fizer careta, contrair o queixo, ela tem problema de deglutição e provavelmente tem problema de dente, problema de apinhamento de dente, pode ter problema de ronco. É uns testes simples que o seu telespectador pode estar fazendo. Então, esses aparelhos são desenvolvidos na Austrália. Eles têm a parte de liberação de musculatura, elevação de língua, posição de língua na forma correta e tem um encaixe fisiológico correto dos seus dentes, onde eles devem ficar numa posição mais fisiológica. Mas ele é um aparelho com uma alta tecnologia que deve ser aliado ao tratamento dentro da clínica com os exercícios para o reposicionamento e o correto e a correta função dos músculos de boca e de base de língua e de nariz. Agora, para usar este aparelho, esses dois aqui, tem que usar os dois juntos para dar resultado, ou um é suficiente e depende do problema que a pessoa tem? Não, depende do problema que a pessoa tem, tá? Então, nós existimos uma gama de aparelhos, né? E através desses exames nós vamos identificar qual tipo de aparelho é o mais indicado para aquela pessoa. Pode ser que se ela tem um problema de ronco e de apneia, ela vai usar apenas um aparelho, mas se ela tem problemas de má posição de dente, disfunção, dentes tortos, apinhados, ela vai usar uma sequência de aparelhos. Isso vai ser definido junto com o dentista e junto com os exames prévios que vão ser realizados. Isso é uma novidade na área da odontologia? Isso é uma novidade a nível Brasil, né? Demora um pouquinho para chegar. Isso, o sistema MyoBrace já tem há mais de 10 anos e foi desenvolvido na Austrália. Hoje está em mais de 100 países, né? Mas no Brasil ainda é pouco divulgado. Nós temos uma média de 500, 600 dentistas hoje que trabalham com esse sistema. Doutor, fique à vontade aí, deixe o seu recado. Né, as pessoas que têm esse problema, eu acho que é muito importante que vocês procurem, né, saber se há uma solução, porque o ronco não é bom para ninguém, nem para você que ronca e muito menos para quem dorme com você. E tem mesmo as crianças que roncam. Mas falar em ronco, ranger os dentes, eu falo isso pela minha neta, quando eu vou para Cascavel eu durmo com ela. Ranger os dentes, isso desgasta os dentes, não desgasta? Desgasta os dentes. Então, o ranger o dente é um problema fisiológico pela uma falta da substância mais importante que nós temos na boca, que não é o dente. O que a gente tem de mais importante na nossa boca é a saliva. A saliva tem um efeito de limpeza, o efeito é a primeira enzima da digestão. A saliva tem o sistema imunológico dentro dela, as imunoglobulinas. Ela tem o sistema de lubrificação e limpeza. Então, ela é mais importante. Então, se a pessoa consegue viver sem dentes, mas sem saliva ela não vive. Então, a partir do momento que a criança, por exemplo, a sua neta, ela respira pela boca, a boca dela seca. O cérebro vai falar assim, opa, eu preciso da coisa mais importante ali, que é a saliva. Então ela vai e range os dentes e aperta. Por quê? Porque quando a gente aperta, a gente faz uma ordenha das nossas glândulas salivares, para que a saliva entre de forma forçada dentro da nossa boca, como se fosse ordenhar uma vaca mesmo. Então, provavelmente, com toda certeza, a sua neta à noite respira pela boca. E aí ela range os dentes, porque o cérebro dela fala assim, eu preciso de saliva. E aí o ranger dos dentes vai dar um monte de consequência para ela, que é o desgaste de dente, ela pode ter dor, ela pode ter uma alteração na oclusão dela. Então, mais uma vez, se ela tem bruxismo e a gente tratar dentes, ela vai continuar com bruxismo. Temos que tratar o quê? A causa. E a causa é respiração. Tem ansiedade, pode ser, né? Que também complica, né? É um agravante, acho eu. É um agravante, mas a causa é a respiração. Doutor, agora, quem tem esse problema, a criança que tem o problema e usar este aparelho, ajuda também, não ajuda? Esse aparelho faz parte do tratamento que nós oferecemos. Para tudo. Isso. Olha que bacana, gente.
pode ter certeza que eu vou falar com a minha filha hoje ainda a respeito do assunto, que eu acho importante você cuidar mesmo, para não ter maiores problemas futuros. Não é verdade, doutor? Correto. Agora fique à vontade. Então, se você ronca ou conhece alguém que ronca, o seu parceiro ronca, e está incomodada com isso, saiba que esse não é o principal problema, né? O incômodo da pessoa é um dos problemas, mas o problema maior está na pessoa, que vai respirar pela boca, vai ter uma baixa oxigenação e vai ter problemas de imediato e no futuro. Então, se você quiser conhecer mais um pouco sobre o nosso tipo de tratamento da ortodontia miofuncional sistema MyoBrace, estamos à disposição. Quer mandar um abraço para o doutor Antônio? O doutor Antônio é o nosso grande mestre. O doutor Antônio, há 18 anos, não coloca nenhum aparelho fixo na boca de ninguém e tem mais de 3.000 casos tratados com esse tipo de aparelho. Um grande abraço, nosso grande mestre.